Olá, boa noite. Estamos começando nossa terceira temporada do Fala Mulher. Seja bem-vindo você que está vindo nos conhecer hoje e damos também as boas-vindas a você que nos acompanha e nos tem seguido nas temporadas anteriores. Nosso tema hoje é pais, adolescentes e a internet. A diferença entre a culpa e a responsabilidade na educação digital dos filhos. Esse é um tema que tem gerado, a partir de uma série da Netflix chamada Adolescência, esse é um tema que tem gerado discussões, questionamentos e, claro, várias hipóteses sobre cada situação vivenciada na série. Hoje nós vamos abordar o tema adolescência e a família. E por que vamos falar sobre isso? Porque é na família que tudo começa. Esse é um canal de orientação, de informação. Eu, Audrey Braga, sou médica, educadora física, trabalho com crianças e adolescentes. A gente não podia deixar de falar sobre isso. Temos uma convidada que já vai se apresentar e, Davina Castro, damos então o pontapé inicial da nossa jornada do Fala Mulher ao vivo. Davina. Olá. Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos aqui, hoje ao vivo, estamos aí ousando, né, dando um passo ousado de fazermos ao vivo, estarmos com você aí nesse momento, é um prazer. Eu sou Davina Castro, sou terapeuta de família, assistente social, e nós estamos aqui também com uma convidada, daqui a pouco ela vai se apresentar. E esse tema está sendo muito discutido, com várias abordagens, com várias discussões, várias visões. E aqui o Fala Mulher não podia ficar de fora desse momento, já que aqui é uma mesa de discussão, uma mesa de esclarecimento, é uma mesa onde a gente tem a oportunidade de trocar, de aprender com as colegas que estão vindo aqui também conosco. Eu só queria começar, antes de passar para a nossa colega, o que a gente mais viu, acho que nessa série, e que a gente já vê hoje com certeza há muito tempo, que a gente já trabalha com isso há muito tempo, que a internet parece que é o ambiente, o playground das nossas brincadeiras, né? Antes a gente brincava na rua, hoje a gente está dentro do quarto. E a mesma segurança, a mesma proteção que nós tínhamos dos nossos pais na rua, hoje parece que se perdeu um pouco. Já que eu estou dentro do quarto, não, estou dentro de casa. Né? Então, assim, eu vou trazer só uma provocação, uma historinha que eu vivi, né? Eu lembro que eu era adolescente e eu estava numa festa, minha mãe era muito rígida, nunca deixava eu ir para a festa, mas naquele dia ela deixou, era numa rua, umas 2 ruas depois da minha casa, e começou a chover, ela tinha marcado um horário, só que eu gostava de um menino, e todos fomos para uma praça, saímos da festa, todos fomos para uma praça, para dar uns beijinhos. Só que eu nunca tinha dado um beijinho. Eu tinha uns 14 anos. Eu nunca tinha dado. Então, eu estava numa zona que eu não conhecia. E eu fui com a turma, né? A turma toda foi, eu fui. E o menino, que eu já estava assim, já flertando, me levou para um canto e eu me assustei com um beijo. Porque eu realmente não estava preparada para aquele beijo. E nisso, a minha mãe aparece. Começou a chover, a minha mãe deve ter ficado preocupada, a hora já estava passando, a minha mãe aparece na praça. E aquela praça era conhecida como uma praça onde era para namoro, porque era escura. E a minha mãe, quando eu vejo a minha mãe, ela falou assim: o que você está fazendo aqui? Ela fecha o guarda-chuva e vem querendo me pegar e pegar o menino. Então ficou assim um meme, né? Até hoje eu tenho 65 anos, até hoje, quando eu reencontro esse rapaz,
nem namorei ele, porque a coisa foi tão vexatória. A minha mãe batia com guarda-chuva no chão, na parede, na gente. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas aquela proteção, a presença da minha mãe lá, me deu uma segurança tão grande, porque eu estava num ambiente que eu era um desconhecido para mim. Então, até hoje eu lembro dessa história, né? Foi cômica, hoje é cômica, né? Mas no dia foi bastante preocupante. Eu lembro que eu acho que eu fiquei de castigo, não sei. Devo ter ficado, conhecendo a minha mãe, eu devo ter ficado. Então, eu queria trazer essa discussão, essa história, porque antigamente nossos pais vigiavam a gente, né? Vigiava mesmo, ia lá, ia saber onde a gente estava. Mas com o advento da internet, como eu estou dentro de casa, não, meu filho está seguro. O que é que mudou, né? E o que é isso, né? Estamos seguros dentro de casa com a internet? Será que a internet não é essa praça escura aí, né? Será que esse beijo aí que eu levei um susto também não é o que está acontecendo virtualmente? Né? Então, assim, eu trouxe só essa discussão aí para a gente. Não sei quem viveu uma situação como essa, está aqui para a colega se apresentar, uma provocação aí para a gente começar a discutir. Obrigada, gente. Bom, eu queria agradecer o convite das minhas colegas. Eu me chamo Simone Robalo, eu sou psicóloga infanto-juvenil há 33 anos. Há 33 anos eu trabalho em consultório atendendo exclusivamente crianças e adolescentes. Nesse processo, e jovens adultos, bem jovens. Quando já chegam na fase adulta, já não é mais tanto comigo. Bom, eu trabalho já esse tempo todo e obviamente que trabalhando com crianças e adolescentes, a gente faz parte do trabalho a orientação aos pais, né? Então, assim, eu queria agradecer imensamente o convite das minhas colegas e colocar, ao longo desse meu período de trabalho, eu também me desenvolvi na pós-graduação, fazendo mestrado na área de desenvolvimento infantil, então meu percurso é sempre nesse universo, né? Crianças e adolescentes e aí, por conseguinte, a questão familiar. Então, esse tema é um tema extremamente caro para mim, né? Porque eu já venho, assim, isso que você traz hoje não é uma condição, não é novidade para ninguém, né? O quanto já sabemos, isso agora mais recentemente, mas já sabemos, todo mundo que está aqui nos ouvindo hoje, com certeza, já tem uma ideia, ou já ouviu falar, ou já teve alguma informação de o quanto que é, né, danoso a condição da internet para crianças que estão e adolescentes que estão sozinhos lidando com isso, né? Nós já sabemos, assim, a internet, ela não é só a praça, né? Ela é o mundo. Ela é o mundo, né? Então, os nossos pequenos, os nossos adolescentes, quando vão para frente de uma tela, né, ou quando estão com a tela aqui na palma da mão, eles estão com o mundo na palma da mão, né? E a pergunta que eu faço, vocês estimulam os seus filhos a falar com estranhos na rua? A gente deixa o nosso filho, o nosso adolescente, sair e falar com as pessoas lá no meio da rua, sozinho? Pessoas que ele não conhece? Nós estimulamos nossos filhos a irem a lugares desconhecidos, a frequentar lugares os quais não conhecemos? Não sabemos? A gente sabe, a gente permite que se fale ou que ele tenha acesso a qualquer tipo de livro, de conteúdo, a gente permite isso? Não, a gente não permite. Mas no momento em que a gente o permite que ele fique na frente de uma tela, de um computador, na frente de um smartphone, né, na internet, ele está vivendo tudo isso, gente. Ele está vivendo tudo isso. Ele está falando com estranhos. Ele está participando de grupos com pessoas que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Ele está discutindo assuntos que a gente nem imaginava que ele sabia. E que aquela idade... muitas vezes que nem a gente sabe. Exatamente, que nem a gente sabe. E que nem a gente sabe, né? Tá, e é importante lembrar, esse ponto que a Audrey traz, é importante a gente lembrar que... hoje, os adolescentes de hoje que estão nessas internets, que estão, né, eles transitam muito melhor do que a gente. Eles são filhos de pais que não tiveram educação digital.
Então, a gente está falando de jovens, de adolescentes, né, que têm pais hoje, que vão passar por esse processo de educação digital que não receberam. Sim. Né? Nós não fomos educados, nós não conhecíamos isso. Então, isso que a Alda traz é muito importante. Tem muitos dos conhecimentos, muito da forma de entrar, né, de salas e redes sociais que a gente nem conhece. Uhum. Né? Muitos, né, eu vejo isso no consultório, os pais falam, nossa, ele traz alguns nomes de redes sociais que eu nem sabia que existia. Né? Hoje eu sei, gente, mas por conta do consultório, por ter acesso a esses jovens, e eles vão trazendo essas informações, e aí a gente vai conhecendo também como profissionais da área de saúde mental, cabe a nós ir conhecendo o mundo que eles estão vivendo. Então é isso, assim, a internet é um mundo, não é só a praça, né? É um mundo. Tá? Então, e um mundo cheio de praças, com áreas escuras, com áreas super esquisitas e que podem gerar e causar experiências absolutamente, que é sobre isso que a gente está. Então, assim, essa insegurança que você sentiu lá na praça, isso, quantas vezes esse menino não passa por essas inseguranças quando ele acessa, quando chega o conteúdo? É importante lembrar, né, que hoje a gente tem no nosso país redes sociais que não estão regulamentadas, a gente não tem regulamentação nenhuma. Isso é uma coisa importante também para se pensar, para se discutir. O que a gente está falando, gente? A gente está falando que na hora que um adolescente ou uma criança abre um computador ou tem um smartphone na mão, ele pode ter acesso a tudo e a qualquer coisa, porque não existe uma regulamentação ainda nesse país que controle isso. Então, ali, e isso hoje é controlado por algoritmos, né? Que nem me pergunte como é que funciona, porque eu não tenho a menor ideia, né? Mas a gente sabe que quanto mais se acessa determinados conteúdos, mais eles chegam. Mais eles chegam, né? E esses conteúdos que estão chegando hoje para os nossos adolescentes são conteúdos indesejáveis. São conteúdos que a gente, se tivesse numa roda de conversa, se a gente estivesse aqui com o nosso filho, a gente não permitiria que ele tivesse acesso. Tá? E aí eu queria até entrar um pouquinho, desculpa te interromper, mas já interrompendo. Isso aqui é um bate-papo. Mas já interrompendo, eu queria ver uma outra coisa também, já que a gente está falando de família, já que a gente está falando de responsabilidade, né? Uma coisa que eu tenho visto um pouco também diferente, Simone, é assim, ó, você falou, a gente não permite determinadas coisas, a gente não permite que o nosso filho vá, a gente não permite, mas eu tenho sentido uma certa permissividade, tanto na questão online, sim, quanto na questão prática, das festas, para onde que eu vou, com quem eu vou, quem leva, quem busca. O que você acha? Bom, e aí a Alda traz um outro tema que a gente pode ficar aqui noites e noites. Não, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não é coisa, mas assim, é uma coisa mais ampla, sem sombra de dúvida, que tem a ver com o que a gente está conversando, que é a dificuldade que os pais hoje têm de colocarem limites, em especial aos adolescentes. E por que eu trouxe isso, sabendo que dá uma desmembrada? Sim. Porque aí entra a questão da culpa. Sim, exatamente. Que a gente aí a gente está falando de culpa e de responsabilidade. Isso. E aí, assim, parece que a gente está, né, numa geração que fica muito mais culpada com o básico. Porque eu acho que culpa, gente, ainda mais nós mulheres, né? Mães, tias, cuidadores, responsáveis. Okay. Culpa. Isso é o que eu encontrei na internet. Culpa faz parte do nosso... Desculpa, gente, isso é a Siri do meu celular. Culpa parece que faz parte do cérebro feminino. Sim. Se a gente não se policiar, se a gente não tiver muito certa daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente deve fazer, a culpa vem no nosso colo e fica. Até porque a culpa ela é até cultural, né, na mulher, né? Exatamente. Então a gente traz isso, a gente traz, inclusive, como padrão de comportamento da nossa transgeracionalidade. A nossa avó, a nossa mãe, né? A gente já traz essa questão da culpa, né? E hoje, logicamente, mudou todo o perfil. A mulher mudou, nós mudamos, mas muitas das outras coisas, a evolução vem, né? Sim. Muita coisa evoluiu em relação à mulher, nosso papel. Mas nós temos alguns outros papéis que não ficaram, ainda estão, ainda não acompanharam na mesma proporção.
Então, nós temos, assim, essa questão da culpa muito forte, né? Esse ponto que a Audi traz, assim, que a culpa, eu acho que tem muito a ver com essa condição de que, se não estivermos muito certos do que estamos fazendo, né, vem a incerteza, a dúvida, gera culpa, e é muito em cima disso, né, que não se tem hoje tanta firmeza ou tanta condição ou muitos receios em se colocar esses limites, em assumir esse papel. Olha como que sua mãe chegou lá, Davina, né? Como assim, o que você está fazendo aí? Ela foi com uma atitude, né, que aos nossos olhos é uma atitude assim, mais agressiva, mas é uma atitude de correção. Foi. Tá? É uma atitude de correção, né? Eu não estou querendo dizer com isso que as correções acontecem em cima de pancadas ou de violência. Mas eu vou levar um outro ponto para trabalhar daqui a pouco, que é a condição do respeito, né? Da relação que quando você viu sua mãe... Quando eu vi... A relação que o sentimento que você teve tanto de segurança, mas também de receio, de medo, né? Porque afinal de contas ela tá aqui, vai sobrar para mim. E tá o guarda-chuva. O papel e o guarda-chuva, o papel de autoridade que essa mãe tem. Então, veja bem, gente, a gente está falando aí de 3 elementos extremamente importantes e o nosso papel aqui é discutir essa relação, né? Adolescentes, internet e a condição dos pais, né? Uhum. Então, veja lá, falamos da internet, então do quanto que essa internet é o mundo que está dentro da nossa casa, tá? Uhum. O quanto que você traz essa condição, Davina, de que realmente, assim, antes era praça, era a festinha na casa do vizinho, isso hoje está tudo dentro de uma tela, os meninos fazem tudo, os meninos fazem sexo através de uma tela, né? Então, assim, a gente faz hoje a tela e veja bem, gente, isso tá do lado do quarto, está do lado da sala, e os pais estão ali fora, né? O menino, às vezes, está sendo violentado, está sendo abusado, e os pais estão dentro da mesma casa, né? E a gente não sabe o que está acontecendo. Então, isso é um conceito extremamente distorcido, isso é uma ilusão achar que o filho está dentro de casa, e a coisa da internet, ela cresce muito em cima disso, porque, assim, a violência no exterior aumenta, né? Nós ficamos extremamente inseguros diante disso, tá? E aí a gente traz o filho para perto. Só que a gente traz o filho para perto e a gente está colocando o mundo dentro também da nossa casa. Então, é fundamental a gente ter esse conceito, não podemos perder de vista. E é importante trazer algumas características desse adolescente. Sim, né? sim. Esse adolescente, gente, a gente precisa entender que ele está em formação. Né? A entrada na puberdade, que é ali dos 10 aos 12 anos de idade, Aldo pode falar isso melhor do que eu, mas assim, essa entrada na puberdade, a gente está com o cérebro, com o córtex aí, né, pré-frontal, ele está em formação, né? Ele ainda não tem, gente, discernimento de saber se isso é certo ou errado, se isso é bom ou ruim para mim, né? Esse pré-adolescente, ele não tem esse discernimento. Tanto é que os aliciadores são sempre maiores, né? São maiores. E quanto menores eles pegam, exatamente, porque são mais vítimas, são mais então eles não são muito mais vulneráveis. Então eles não têm esse discernimento. Veja bem, gente, isso é um aspecto de desenvolvimento. Isso não mudou com ou sem internet. Isso é uma questão de desenvolvimento neurológico, né? Então a gente está falando de meninos jovens, meninas jovens expostos a um perigo sem ter condições de defesa. E a gente tem a ilusão de que quando a gente está com ele dentro do quarto, ele está ali só no computador, falando com o amiguinho ou jogando, ele está protegido, né? Ele está exposto a estímulos extremamente nocivos, extremamente violentos, sem nenhuma defesa. Né? E é importante lembrar a questão da culpa, que no momento em que ele tem acesso a esse tipo de conteúdo que ele sabe, né, que não seria bem aceito, ele deixa de falar para a família. E aí, aqui, gente, só para finalizar, já vou passar, só para finalizar, e aí a gente tem, hoje a fala que se tem, né, que todo mundo sabe disso, é a quantidade de transtornos mentais, né, transtornos que surgem a partir, né, dessa década aí, 2000, 2010, 2015, 2020, a quantidade de transtornos que a gente tem hoje, cada vez mais. Eu diria, gente, eu tenho, como eu disse, 33 anos de consultório. Hoje eu atendo adolescentes tão adoecidos, coisa que eu não vejo, que eu não via, né, que eu nunca vi, na verdade, mesmo com mais de 30 anos de profissão. Tem adoecimentos chegando para a gente, e a Audrey também deve saber disso, como profissional da área de saúde mental, que a gente chega com coisas que, assim, absurdas que a gente vê hoje.
né? Então, o quanto que isso realmente traz um dano à saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Tem uma pergunta aqui, eu tô aqui de olho, gente, porque eu tô pegando algumas perguntas para vocês. É uma pergunta assim, não seria importante os pais acompanharem mais de perto esses acessos no mundo da internet? Como é que faríamos isso? O quê? Acompanhando, vendo o que ele está vendo, o que ele está assistindo? Tem como bloquear algum conteúdo? Porque, assim, o que eu vejo, assim, eu só estou somando com essa pergunta, o que eu vejo é que os pais estão limitando o tempo, certo? Não, você só tem 3 horas por dia. Tá, mas o que eu percebo é que só limitar o tempo não vai proteger. Uhum, né? Mas a pergunta aqui como esse pai, essa mãe tem acesso? E eu também depois, eu acho que tem uma outra questão também, quando a gente conversou antes, você falou da culpa, por isso que a gente que falou aqui, né, a diferença entre culpa e responsabilidade, que eu achei legal que você falou, a culpa paralisa. E é isso que a gente não quer. A gente quer descartar a culpa e trazer para a responsabilidade, que aí fica muito mais fácil para a gente administrar esse conteúdo, né, desse menino. Não, eu tenho responsabilidade. É a responsabilidade da praça, né, de ir lá e vigiar. Isso tem, como esses pais podem ter acesso a isso, saber o que o filho está vendo? Como é isso? Começo? Pode ir lá. Eu já falei, mas depois vamos lá. Depois tu vai vendo assim, a gente vai batendo bola. Olha só, eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte. Os filhos estão aprendendo a fazer coisas quando pequenos, primeira e segunda infância. O que os pais estão fazendo? Apoiando, segurando, e aí eles vão soltando devagarzinho, não é? A adolescência é a mesma coisa. A gente vai dando suporte, apoiando e soltando devagarzinho. O que eu vejo é que parece que quando chega na adolescência, por estar em casa, por estar em ambiente teoricamente protegido, vamos lá, tô aqui, faz isso, não faz aquilo, isso aqui é roubada. Deixou de acontecer, porque nós estamos em casa, porque nós estamos em ambiente protegido e a gente está aqui no quarto ao lado. Então, eu acho que algumas coisas a gente talvez precise começar a pensar. A adolescência não é o momento de soltar a mão ainda. Exatamente. É momento de segurar talvez num dedo, 2 dedos, 3 dedos, mas é momento de segurar na mão ainda. Sim. Vai? Não, eu queria trazer uma questão em relação a isso que a Aldo está colocando. Sim. E isso tem tudo a ver com aquele conceito que todos nós sonhamos, né? Que os filhos, né? As nossas crianças, nossos pequenos, nossos jovens se tornem autônomos, independentes de nós, né? Então, esse é um grande momento em que os pais falam, tá tendo autonomia, né? Mas aí, gente, é importante lembrar que a autonomia é algo conquistado, desenvolvido. Não é porque ele mudou, agora deixou de ter 13 e tem 14, já pode andar sozinho na rua. Já vai andar sozinho de Uber. Já volta para casa, não precisa controlar o horário, né? Já tem 15 anos, já pode ir para as festas, sem chegar no horário especificado. Então, assim, é a questão da relação com a autonomia, né? Então, como a Aldo trouxe um exemplo brilhante, tem todo esse acompanhamento na infância, e por que ainda não se tem na adolescência? Precisa ter, acabei de dizer, eles não têm ainda uma capacidade, né, neurologicamente falando, de discernimento. Tá? E são os pais que dão esse discernimento. Vocês estão ensinando. A internet, gente, para nós adultos não afeta muito, né? Também nos afeta muito, né? Quantos adultos hoje que param de se relacionar, que entram em depressão, tudo, por conta da internet. Só que a internet, para os adultos, eles afetam comportamentos, tá? Para adolescente, Aldo, o que você acha disso? Não, ao meu ver, ele afeta o adolescente que está se desenvolvendo, está aprendendo a se comportar. Né? Uhum. Nós já temos comportamentos instalados e a gente muda comportamento enquanto adulto. Agora o adolescente, ele está aprendendo a se comportar socialmente, ele está aprendendo a se comportar com seus pares, sexualmente, ele está aprendendo a lidar, né, com essa autonomia, com essa pouca autonomia que se dá para ele está aprendendo a lidar com isso. A internet, ela vai afetar esse aprendizado, no momento que está tudo exposto, aberto, livre. Exatamente. E o diálogo é tão interessante que eu fico pensando, vocês falaram, você quer falar? Não, vocês falaram essa coisa né, que o adolescente está aprendendo.
E nós já sabemos, e aí podemos até mudar o comportamento, como a gente acontece. Casais, né, que às vezes divorciam porque um se envolveu com internet, com sexo virtual e tal, e a gente sabe disso, né? Agora, vamos lá, eu sou mãe. A internet traz um aprendizado. Meu filho está aprendendo, tá? E eu entro nessa também trazendo um aprendizado. Como é isso? Aí eu estou pensando na reverência, no respeito. Não, a minha mãe, eu confio no aprendizado. Os meus pais, eu confio nesse aprendizado. Então, eu vou pelo aprendizado dos meus pais. Lembra que eu falei de novo da praça, que quando a minha mãe aparece, graças a Deus que minha mãe apareceu, me tirou dessa loucura, porque eu odiei aquilo ali. Eu não gostei. Né? Então, como é que o adolescente pode discernir isso se ele está aprendendo? Então, ele tem um aprendizado na internet e tem um aprendizado dos pais. É a presença? Esse é o ponto. Porque, olha só, o adolescente não vai escolher pelo que é melhor e o que não é o mais saudável para ele. O adolescente escolhe pelo que é o mais legal, o que é o mais bacana, o que é o mais prazeroso. Lembrando que o grupo tem muita força. E o grupo tem uma força importantíssima. Por que você foi para a praça? Porque todo mundo ia. Porque todo mundo foi. Então, acho que antes da gente estar pensando em adolescência, a gente não tem como a gente estar pensando também, apesar do nosso tema ser esse, da gente estar construindo como que o nosso filho vai se relacionar com internet e smartphones. Então, esse é um ponto. A gente precisa levar em conta que não é, que pode até ser bonitinho, um pequenininho tá teclando, tá, né? Mas sabe digitando. Exatamente. Tem até uma postagem sobre isso. Ai, que fofo, ele sabe mexer. Mais um pouquinho. Nossa, como ele é inteligente, ele sabe fazer tudo no telefone e na internet para mim. E um pouco mais velho, na adolescência, meu Deus, minha filha não sai do celular. Né? Então, é uma construção. O outro ponto que eu vejo sobre isso, e eu tenho falado, as crianças observam. E as crianças aprendem por observação. Sim. Qual é a nossa relação enquanto pais com os nossos smartphones? Vou dar um exemplo. Recente, não é muito recente. Tô lá com pais e uma menina. A menina tem 11 anos. Aí, presta atenção na Audrey. A menina pegou um celular. Quando ela quer conversar sobre o que acontece na consulta junto com os pais, ela anota no bloco de notas. Quando os pais saem, ela pede para falar comigo, tá? E ela estava fazendo isso. Aí ele disse, deixa o celular, isso não é respeitoso. Não. Ela terminou de teclar e deixou o celular de lado. 2 segundos depois, o pai estava no celular. E não foi falar comigo depois. Então, não sei o que era. Tá? Então, assim, é disso que a gente está falando também. Sim. O que eu falo para o meu filho fazer e o que eu faço efetivamente. Então, acho que a gente também tem que cuidar qual é a nossa relação com a internet. Sim. Qual é a nossa relação com o smartphone. Qual é o nosso tempo de uso. Quais são as nossas justificativas. Ai, minha mãe não... Quantos de nós escutei? Nossa, minha mãe não sai do celular. Sim. Nossa, meu pai conversa aqui. O modelo. Né? Então, isso não tem o que questionar. Tem uma pergunta aqui também, que é dentro disso, que ela fala assim, o que muitos dos adolescentes reclamam é sobre a privacidade. Eu tinha certeza, né? Tipo, porta fechada, lembra da questão? Deixa a porta fechada, não deixa a porta aberta, tal. Até onde ir na verificação dos acessos? Vamos lá. Esse tema é rico, isso é trazido sempre com muita constância no consultório, os pais perguntam sobre isso. Vamos lá, gente. Privacidade, ela tem limite. Ela também tem limite, né? Então, assim, acabei de dizer, a gente precisa entender que é um menino de 12, de 13, de 14 anos, tá? Então, vamos lá. Aprendendo. Que está aprendendo e que não tem esse discernimento, né? Então, a questão da privacidade, o fato de eu estar aqui, de eu estar vendo, de eu querer saber com quem você está falando, você deixa o seu filho falar com todo mundo na rua? Você não deixa. Por que ele tem que falar com pessoas desconhecidas na internet? Com quem que você está falando? Com quem que você está teclando tanto?
né? Ah, é fulano. Percebi que fulano, você conheceu fulano aonde? Ah, na internet. Então, eu quero conhecer quem é fulano. Né? Que tipo de coisa que vocês abordam? O que vocês conversam todo? Eu não preciso necessariamente, mas às vezes é necessário. Mas eu não preciso necessariamente estar lá todo dia fuçando o celular, o smartphone do meu filho, mas eu preciso conhecer com quem que ele está teclando, com quem que grupos que ele participa, né? Hoje a gente tem aí uma rede social que é de grupos, de salas, que os meninos entram nessas salas que são privadas. Gente, e acontece de tudo nessas salas privadas. Dentro de uma rede social que a gente tem que estar em discussão aí para ser, inclusive, banida. Não sei nem se já foi, do nosso país. Então, assim, são coisas que acontecem. Então, a privacidade, ela precisa ter limite. Sabe por quê? Porque você precisa proteger. E você precisa conhecer, porque esse menino com 12, com 13, com 14 anos, ele não consegue discernir se ele está falando com alguém que vale a pena ou não, se ele está em risco ou não, tá? Então, você, por mais medo que você tivesse quando sua mãe chegou lá, você sentiu segurança. E aí, gente, muitas das vezes, eu queria dizer que um dos problemas que a gente está tendo é que as crianças foram abandonadas. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão sendo abandonados para a internet. Existe um abandono. O momento que um adolescente, gente, chega da escola, almoça, faz as tarefas, ele senta na frente desse computador no quarto. Quando faz? Estou sendo assim uma situação assim, até muito bem, vamos dizer, estruturada dentro de uma família. Mas ele senta lá às 4 da tarde, às 3 da tarde, sai às 10 da noite, assim mesmo que os pais estão batendo na porta para ir dormir. O que aconteceu em 6 horas de computador com aquele meu filho que está ali? O que aconteceu? Lembrando que ali está um mundo. Ali tem gente boa, tem gente violenta, tem gente criminosa, ali tem de tudo. Que está ensinando o meu filho. Então, assim, no momento que eu permito isso, gente, isso é um abandono. Eu acho que foi tão bom ter falado sobre isso, essa coisa ensinando. Essa coisa da... E só para diferenciar. Então, o que é preservar uma privacidade, o que é abandonar esse jovem, né, na frente de um computador. Você sabe uma coisa que eu acho que entra essa questão da privacidade, do respeito, do espaço? Eu acho que começa com as regras muito claras. Regras claras. É perigoso o adolescente ficar trancado num quarto. É perigoso o adolescente ter chave no quarto. Mas é extremamente desrespeitoso um pai e uma mãe entrarem num quarto sem bater. Entende o meio termo do raciocínio? Então, eu estou falando de privacidade. Meu filho está reclamando de privacidade. Precisa fazer o que a Simone está falando. Mas eu não preciso, eu não devo estar xeretando o celular do meu filho escondido. Isso precisa ser às claras. Nós vamos olhar juntos. Não vamos olhar juntos? Me fala quem é, me explica isso. Estou vendo que você está há vários dias conversando e teclando com a pessoa. Não estou entendendo nada disso. Me conta o que é. Exatamente. Ai, me ensina. Eu, por exemplo, sei nada e aprendo, que nem a Simone falou, com os adolescentes da gente. Porque a gente parte do princípio que a gente não sabe. E tem uma coisa que quando a gente é pai e mãe, parece que a gente adora querer saber tudo. Mas a gente não tem que saber tudo. Os meninos podem saber mais do que a gente em alguns momentos e sobre alguns assuntos. E é ótimo quando eles sabem e eles podem ensinar para a gente alguns assuntos, algumas situações. Então, por que não aproveitar isso? Por que eu, enquanto adulto, tenho que saber tudo, mandar sempre e nunca ouvir os meninos? Isso gera uma dificuldade enorme a hora que eu preciso fazer supervisão. A hora que eu preciso monitorar, a hora que eu preciso controlar, a hora que eu preciso dizer a hora que vem para a festa. E principalmente a hora que eu preciso dizer, camaradinha, não beba. Sim. Camaradinha, não faça tal coisa. Enfim, a privacidade implica em clareza. Eu vou olhar sim, só que eu vou olhar junto de você, eu não vou ficar futucando sua mochila, seu armário, mas eu vou olhar junto com você. E regras bem estabelecidas, né? E a Audrey traz uma questão que é extremamente importante a gente lembrar também, que é autoridade está diretamente relacionada a respeito, tá? E que é algo construído. Eu não vou conseguir isso quando ele for adolescente. Eu tenho que construir ao longo do meu relacionamento como pai, como mãe, com meu filho. Tá? Então, a autoridade está diretamente relacionada a respeito. Quando o meu pai traz uma condição e ele coloca essa regra,
né? Eu tenho uma relação, e essa autoridade, ela é desenvolvida com a presença. Gente, ela não é desenvolvida com ordens pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Hoje tem famílias que se comunicam com os filhos pelo WhatsApp dentro da mesma casa. Entendeu? Isso não é desenvolvido com emoji, com coisa que eles mandam pelas redes sociais para o próprio filho. Isso é desenvolvido olho no olho, isso é desenvolvido com presença, isso é desenvolvido... Vem cá, senta aqui do meu lado. Deixa eu ver o seu smartphone. Deixa eu ver a sua rede social. Né? Eu queria ver o que quem está conversando, que tipo de acesso você está tendo. É fundamental. Tem hoje várias formas de controlar isso, é importante que se tenha, e é importante que a criança saiba que o pai, o adolescente, que o pai está acompanhando, que ele tem lá no próprio smartphone dele a relação do que essa família, do que esse adolescente vê. Né, que tipo de site que ele entra. Então, gente, quando eu falo essa condição, sim, o acompanhamento é fundamental, a presença e o diálogo são indispensáveis. Né? Eu só sei o que está acontecendo, então vamos acabar com essa ilusão que está todo mundo dentro de casa, ótimo. Então está tudo pronto, está todo mundo aqui, ó, os meus filhos estão todos debaixo da minha asa. Não estão. Se eles estão aqui 5, 6 horas, eles já viajaram o mundo, já foram para a Inglaterra, já foram para o Japão. E você está achando que está debaixo da sua asa. E uma coisa também muito que eu penso, né? Por exemplo, eu acho que a gente romantiza muito essa questão de que eu conheço o meu filho, né? Não, eu conheço meu filho. Outro ponto importante que você Eu conheço, por quê? Eu sempre falo que os nossos filhos são indivíduos. E por serem indivíduos, eles têm as suas peculiaridades, as suas decisões, as suas escolhas. É lógico que vão passar pela infância, vão passar pela adolescência, eles vão ter, se você passou pelos processos, eles podem ter uma escolha, um processo de escolha já no final da adolescência, quase na juventude, uma escolha mais saudável, mas de qualquer forma, pode ser que não, pode ser que tenham outras escolhas. E a questão é que a gente fala muitas das vezes, não, meu filho não, isso não vai acontecer com meu filho. Eu estava comentando com a Audrey, né, que eu vivi uma experiência tão interessante alguns anos atrás, cômica, né, mas foi muito com essa questão de que, não, eu conheço meu filho. Não, eu conheço meu filho. Será que a gente conhece mesmo? Não é? Aí, por exemplo, uma historinha rapidinha, né? De novo com a minha mãezinha querida. Eu já tinha quase uns 30 anos e passamos numa padaria e a senhorinha da padaria falou assim, oi, tal, falou com a minha mãe e tal, seu filho passa todo dia aqui, meu filho. Meu irmão, na época, já tinha 30 e poucos anos. E meu irmão tinha um problema de saúde que ele não podia fumar nem beber, porque ele tomava alguns medicamentos quando era jovem. E aí ele falou, ele compra sempre cigarro aqui. Aí minha mãe, o quê? Não, meu filho não não fuma. Disse, mamãe, ele tem mais de 30 anos. Aí ela, não, eu conheço meu filho. Aí chegou para a moça da padaria, eu conheço meu filho, não era meu filho. Aí a moça, claro que era o seu filho. Não era meu filho. Só está teimando, era outra pessoa. Eu conheço meu filho não fuma. E eu fiquei quieta. Chegamos em casa, a mamãe super aborrecida. Eu liguei pro meu irmão. Vem cá, tu tá fumando? Com 30 e poucos anos. Aí ele, por quê? Não, porque a gente estava na padaria e tal, não sei o quê. A moça da padaria falou para mamãe tá possessa. Aí ele, eu passo lá e compro um cigarro. Por enquanto, estou comprando um cigarro à parede. Eu falei, pois então você vem aqui e conversa com a mãe, porque ela está achando que conhece você suficientemente para dizer que isso não existe, não haveria essa possibilidade. Eu estou dando esse exemplo, uma bobagem assim, mas muitas das vezes nós, mães, né, deixamos os filhos na internet. Não, mas eu conheço meu filho. Sim. Ele jamais vai se envolver com isso. E aí tem um ponto. E aí, Simone, como é que fica isso? Pois é, então vamos lá. E aí por isso que essa série tem impactado tanta gente. Isso. Né? Porque ali a gente está falando de uma família
aparentemente normal, sem nenhuma desestrutura, sem nenhum né, funcional, uma família funcional. E é por isso que impacta tanto, porque as pessoas se colocam no lugar daquele pai, né, e daquela mãe, que olha assim e fala assim, isso tudo aconteceu debaixo do meu nariz e eu não sabia, eu não vi, né? Não é o meu filho, não pode ser o meu filho. E eu queria lembrar... Que estava dentro de casa e estava protegido. Né? Exatamente. Eu queria lembrar, gente, que o caso que você traz, Davinê, é um caso que a gente está falando de um adulto que fez escolhas. Tá? Ele fez escolha e ele é responsável pela própria saúde. O máximo que a mãe tem é uma decepção. Né? Poxa, eu imaginava, eu achei que ele se cuidava mais, eu achei que ele tinha mais responsabilidade com a própria saúde. Mas a gente não está falando de um menino de 13, 14, de 15, 16 anos, que não tem condições de fazer essas escolhas ainda, que está sendo formado para ter essas condições no futuro, tá? E mais ainda, gente, que na adolescência, o reforço, o alto valor está no grupo social. Né? Então, o grupo social tem uma força muito grande com o adolescente, né? Então, se eu tenho, todo mundo vai para a praça, eu não vou? Como é que eu vou dizer que eu não vou? Nessa todo me chamando para participar de determinada sala lá privada, no tal da rede social, como é que eu não entro? Se está todo mundo vendo, jogando esse jogo extremamente violento, por que eu não jogo? Então, é a condição. Então, por mais que eu conheça o meu filho, tá? Exatamente. Esse filho está em formação e o grupo tem uma força muito grande sobre o comportamento do adolescente. E é isso que essa série trata, né? Ela trata exatamente isso. Um menino que aparentemente, né, tranquilo, calmo, nunca estourou. Você vê quando ele estoura na sessão de terapia, aquilo... Ninguém nunca tinha visto aquelas cenas. Só que ele já tinha aquelas cenas. Quando ele perdia no jogo, quando ele já tinha trazido aquilo num contexto digital, num contexto virtual. Sim. Né? Mas na relação com essa família, esses pais não tinham visto. Naquela agressividade, quando ele se sente frustrado, quando ele é decepcionado, ele traz uma... E tanto é que no dia da prisão, o pai fala, não, meu filho, não. É aquilo que eu estava falando, eu sei que apesar dessa história ser uma história de um adulto, mas é bem o perfil nosso, né? Não, meu filho, não, eu conheço meu filho. Sim. Será? Ele lembrar que o adolescente ele é atraído por essas questões e o grupo tem muita força. Isso tem que ser uma preocupação dos pais. Sem dúvida. Antigamente, na nossa época, assim, com quem que você está andando, quem vai com quem para a festa, volta com quem. E outra coisa, né, Simone? A gente ia para a festa, quem é que levava e quem é que buscava. Né? E hoje com essa história de Uber. Estão indo, voltando. Então, assim... Não sabe quem tá junto, quem vai junto, quem volta. Como que volta. Como é que volta. Né? Então, não, eu vou de Uber, vou dormir na casa do amigo. Então, a conversa de final de festa, você deixa de ter, você deixa de ler os comportamentos do seu filho, da sua filha. Quando ele está chegando dessa festa. Você deixa de abrir possibilidades para no dia seguinte vir uma conversinha, surgir uma brincadeira. Então, os espaços para conversa nós também estamos perdendo. Porque daí no dia seguinte passou tudo. Como é que foi a festa? Quando se pergunta, de boa. E o assunto morre. Né? Então, assim, eu acho que todos... Quando tem assunto, né? Já acorda no café da manhã, já teclando, né, os pais, assim, tem questões, tem hábitos muito, muito simples que a gente vê desde a infância, né, gente? Hoje se reúne à mesa e aí quem tá conversando, né? Como foi seu dia hoje, como é que foi, o que você fez? Então, assim, tem hábitos que precisam ser vistos desde cedo, tá? É claro que quando você chega na adolescência, o apelo é maior. Né? Você não vai dar um smartphone para um seu filho de 14, de 15 anos, né? Existem até linhas aí da psicologia bem radicais nesse sentido. Não se dá. Ok, mas aí todo mundo vai sair, né? Tem um telefone onde eu posso até acessar, ligar para essa pessoa. Então esse jovem não vai ter isso em mãos, tá? Eu posso dar. E como vai ser também? Mas assim, tem uma linha regras... hoje que diz que o celular seria para um adolescente de 16 anos. Redes sociais. Redes sociais, né? De 16 anos com acompanhamento. Com supervisão. Com supervisão. Né? Agora, como é que a gente faz? O que eu diria para esses pais para a gente fazer esse controle? Acompanhamento.
É controle. Não, é Tem que ter controle. Tem que ter controle. Tem que ter controle. Acompanhamento, presença, né? Ver o que está acontecendo, ver quanto tempo ele fica, porque eu concordo plenamente com você, não dá só para reduzir o tempo. Reduzir o tempo já, isso aí eu acho que é indiscutível. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível, sabe por quê, gente? Porque ele não faz outras coisas. Porque ele para de olhar no olho das pessoas. E tem uma coisa também, ele para né? de se relacionar. Ele não desenvolve. Tem uma questão que é assim, ó. Eu fico no celular porque não tem outra coisa para fazer. Essa é uma coisa que a gente escuta com frequência. Mas, na verdade, isso é invertido, né? Você acaba não tendo o que fazer porque você está há muito tempo no celular. E o celular, as atividades online, os jogos, as conversas, os grupos e tal, eles te dão uma coisa que o cérebro, em desenvolvimento, é ávido por, que é a resposta imediata. Exatamente. Qualquer outro tipo de ação, qualquer outro tipo de atividade, você precisa de um tempo para ter uma resposta satisfatória. As atividades online não, elas te dão isso. Muito rápido. Né? Muito rapidinho, é um imediatismo que estimula, por sua vez, ficar mais tempo. Então, a gente também não precisa ficar refém. Por isso é tão viciante. E é por isso que é tão viciante. Porque a gente está falando de vício, gente. É viciante. Então, a gente precisa estar preparado para as respostas. A gente pode estar preparado para aquilo que vem de argumentação dos filhos. E lembrar daquilo que eu falei ainda há pouco. Ó, eu não preciso ter resposta para tudo na hora. Eu posso dizer que eu não sei. E eu posso dizer, eu vou pensar a respeito e nós conversaremos daqui a pouco. Mas esse daqui a pouco, ele precisa acontecer. O conversa daqui a pouco não é uma forma, ou não pode definitivamente ser uma forma de vou enrolar meu filho. Fugir da situação. Vou fugir da conversa, do bate-papo e tal e tal. Né? Então, esses valores, né, que eu acho que a correria do dia, as nossas questões com as telas, eles têm afastado. Se perderam, né? O básico de ser pai, de ser mãe. De ser mãe. E, inclusive, dentro desse tema, a dificuldade hoje se vê assim, mas no momento em que eu disser para ela, né, você vem à mesa jantar, aqui para minha filha, para meu filho, você vem à mesa jantar, o celular fica no quarto, o celular fica desligado, ela vai vir batendo pé, ela vai vir emburrada, ela nem vai querer comer, vai ficar de cara feia o jantar inteiro. Não importa, essa é uma reação inicial, gente, de todo mundo que é frustrado. No momento que você retira uma coisa que eu gosto, lógico que eu vou ter raiva de você. Tá? Mas o importante é mostrar assim, hoje você pode estar com raiva, agora você vai estar com raiva, mas isso aqui é uma condição importante nessa família, né? Todo jantar, se for para a família importante, né? Que deveria ser. Isso aqui é importante para a família, isso aqui é uma condição familiar. Gente, não tenham medo de colocar as regras familiares em casa. Né? Essa família, então a gente entende que estarmos juntos para jantar, estarmos juntos no café da manhã, estarmos juntos no final de semana fazendo algo em família, né? Isso é fundamental para essa família, para a saúde mental de todos que estão aqui dentro. Então isso vai ser uma condição, isso vai ser uma regra. Né? Vai reclamar o primeiro, o almoço, o segundo, depois no terceiro já tá brincando de a dedonha na mesa, estão contando piada. Agora, também tem que ter à disposição dos pais, né? Não, isso tudo passa por uma coisa que chama tomada de decisão. Exatamente. Né? É assim, eu preciso parar, eu enquanto pai e mãe, eu preciso parar, avaliar o que eu quero. Responsabilidade de ser pai e mãe. Responsabilidade de ser pai e mãe. Patrícia, para não ter culpa, né? Para não ter culpa. Exatamente. A Patrícia Bezerra fala uma coisa muito legal, né? Ela fala a hora de sentarem à mesa juntos. Não tem tempo, tá? Mas a hora da laranja. A hora, né? Criar alguma atividade que possa fazer uma aproximação. Fazer todos juntos, né? E hoje, o que se discute, né, é o tempo, né? Não tem tempo. E acaba esse tempo, depois, sendo o tempo mais prejudicial. Né? Eu não tenho tempo hoje, mas mais lá na frente, o meu tempo vai ser muito mais doloroso, gasto de forma muito mais dolorosa pelas consequências que a gente está vendo. A própria série, a gente está usando a série como fundo de pano, né, para a gente aqui. No final, quando os pais conversam, né, e eles falam, nós somos bons pais, mas poderíamos fazer melhor. Porque ele estava dentro do quarto,
e nós achávamos Isso que que estava estava tudo seguro. bem. Uhum. Nós poderíamos fazer melhor, Sim. né? Então, eu acho que nós, pais, podemos fazer melhor. Mesmo com menos tempo. Sim. Que hoje o cenário mudou, né? Sim. Logicamente, o cenário mudou. A mulher hoje mudou. Hoje a mulher sai para trabalhar e a mulher hoje não é nenhum hobby. Eu digo que a mulher hoje, o dinheiro que ela recebe, que ela ganha, o salário dela faz parte Uhum. do orçamento, Do orçamento da família. Mas da mesma forma, Dani, como ela sai lá, ela é psicóloga, ela é médica, ela é advogada, ela sai para assumir os compromissos profissionais, assim como o marido sai para assumir os compromissos profissionais, enquanto pai e mãe, eu também tenho função. Exatamente. Eu também tenho responsabilidade. Eu tenho os meus papéis a cumprir quando eu sou pai e mãe. Né? Uhum. Então, isso é de uma responsabilidade, sim, dos pais, né? A questão da presença, a questão de determinar, de definir junto em família, né? O que é importante para essa família, o que é importante para a saúde mental das pessoas que estão ali, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento, né, mais saudável. E hoje você vê a questão da conversa, você está falando, a gente está falando da questão da hora do almoço, de uma refeição em família, mas quando se tinha o tempo do carro de transporte, que vai buscar na escola, que vai trazer, os meninos hoje já entram no carro com o celular na mão e tá a mãe dirigindo, o pai dirigindo, com fone, não estão nem ouvindo o que está se passando dentro do carro. Né? Uhum. Então, assim, o quanto que é importante essa família definir os momentos de presença física, de contato, de olho no olho, de conversa, de diálogo. E eu acho isso tão importante, porque nós ficamos com meias palavras, às vezes, para falar essas coisas, não é? Sim. Nós como profissionais, nós temos que ser objetivos. Os pais, eles precisam dessa objetividade, né? Que você está falando, que a Audrey está falando. Você precisa, essa responsabilidade o que a gente está querendo tirar a culpa, não é culpa, como você falou, a culpa paralisa, aí você não faz mais nada, mas a responsabilidade. Quer filhos? Assuma. É esse o funcionamento. Tanto é que hoje a gente tem um número de casais que já optam em não ter filhos. Uhum. Olha, você não precisa muito. Um cãozinho. Não quero filho, eu quero um cãozinho. Um cãozinho dá trabalho. A responsabilidade que Você tem responsabilidade, não é? Então, assim, não tem jeito. Nós não temos que ter meias palavras com os pais. Né? Nós não há uma responsabilidade. Nós estamos num tempo onde nós não temos que ter meias palavras para esse tipo de coisa. Esse cuidado tem que existir. A série não é fictícia. Aquilo ali não é ficção que a gente viu. Ou não só, eu estou falando essa série, mas a gente sabe que tem muitas outras. Né? E não precisa é só nem série, né? Uma curiosidade da série. Basta os nossos casos, né? Mas uma curiosidade da série é que o que chamou a atenção de um dos autores foram 2 crimes cometidos por adolescentes contra adolescentes no país dele em locais diferentes. Então, o que de fato chamou a atenção para isso e foi uma sacada super importante, que o incomodou demais por ele ter filhos adolescentes, foi isso. Exatamente. Então, é uma história que os personagens são fictícios, os dados são reais. Os dados são reais. Os dados são né? reais. Então, a gente algo, sim, né, para a gente se preocupar, para a gente se incomodar. Mas eu acho que tem uma coisa que também a gente vem observando, é que assim, né, as notícias, as novidades, ainda mais com a rede, elas vêm assim, num boom, né? Sim. Elas fazem um pico, pá! Todo mundo fala, todo mundo se incomoda, todo mundo comenta, né? Aí ela faz né? E aí, assim, tudo muito efêmero, né? Muito. E aí eu acho que esse tópico, que, meu Deus do céu, o que quer que você olhasse, abrisse e tal, estava o assunto da série, né? Eu acho que esse é um assunto que não é para encerrar.
Não é possível, né? Não dá. Eu acho que Até porque assunto deixou pra- muita ponta solta, né? sim, porque ali, na verdade, assim, é todo um cuidado que se tem, na verdade, em abordar, eu acho que é isso, né? Até porque isso aconteceu e as pessoas... Ali não quer se explicar o porquê que ele fez assim. Se mostrou um contexto, Exatamente. gente. Eu acho que o grande boom da série é que ele mostrou um contexto que está na casa de todos nós. Entendeu? Ele não matou porque tem transtorno, porque tem isso, tem aquilo, né? Isso é uma coisa que eu falava com o Aldrin antes de começar aqui, né? Será que esse menino chega a cometer aquele crime porque ele já tinha um quadro psiquiátrico, né? Já tinha um transtorno mental associado? Pode até ser que sim, que não, mas o que eu quero dizer é que o contexto, isso que a série mostra, o contexto Pode ter colaborado, de uma né? família extremamente considerada dentro da normalidade, natural, pai, Funcional mãe, ali, né? funcional, tá? O menino comete um crime daquele, não vai dormir, deita, é surpreendido pela polícia que entra invadindo, né, derrubando porta, e ele é surpreendido, né, e afirmando que não fez. Então, assim, aquilo ali mostra claramente essa dicotomia entre ele viveu aquilo ali dentro de uma tela, ele foi mobilizado por todo um conteúdo de uma tela, ele estava emocionalmente mexido, e isso é um outro risco que a gente tem hoje muito, que a gente vê nos jovens, né? Essa divisão entre realidade e ficção. Então, assim, eu arrisco a dizer até que ele podia até pensar que ele estava vivendo uma ficção ali, quando ele vai matar. Ele chega a dar, vamos dizer assim, né? A dar visibilidade, ele acaba executando, né, toda aquela raiva que ele estava lá da menina, né, ele acaba agindo daquela forma, de uma forma extremamente violenta, para dar vazão àquela emoção e volta para casa dentro daquele contexto de família funcional, entendeu? E assumindo um papel que ali era o real, vamos dizer, como se ele estivesse ali no real, e aí quando no momento que ele entra numa tela, ele pode, né, fazer o que fez, porque ele foi mobilizado emocionalmente por aquilo. Então, eu acho que a questão do controle, né, a questão do acompanhamento dos pais, inclusive para conhecer como que meu filho tá. Ele tá estranho, ele tá calado, ele tá mais no quarto, ele tá emocionalmente, como é que ele tá se sentindo, né? Como é que esse jovem, esse adolescente está, né? Eu acho que isso é outro aspecto, e a gente só consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo quando a gente tem presença, quando a gente tem presença mesmo e suporte. Porque né, aí quando você fala de jovem. só monitoramento, ou vigilância ou supervisão, parece algo Policial. muito policial. Quando você fala de presença, você fala de algo mais afetivo. Exatamente. Né? É verdade. Mas eu acho que vale, apesar da discussão a gente poder seguir, nós temos um tempo que vai aqui, se né? extinguindo, inclusive. Então eu vou pedir que a gente comece a finalizar, que a gente comece a encerrar, e eu vou pedir que você comece a dar os seus questionamentos, seus encerramentos. Seu encerramento. Sua fala de encerramento. Eu acho que sim, o que eu quis trazer, acabei falando tudo, né, do que poderia, assim, a gente vai se empolgando, batendo papo, mas assim, o que eu queria te dizer, gente, é isso, assim, eu acho que o fundamental hoje, né, para pais e mães que me escutam, é que essa função, ela é de muita responsabilidade, ela é sim uma função que precisa ser assumida, né? O filho, estar com o filho ao lado, estar dentro de casa, não é simplesmente, ser pai e mãe não é só isso, não é só essa proteção física que a gente acha que a gente está oferecendo, né? Então, essa disposição para o outro, né? Essa presença que é extremamente cara para o desenvolvimento humano, né? Extremamente rica, é fundamental que uma criança, um adolescente, né? E a relação que você vai estabelecer com ele de respeito, de autoridade, vai passar pela presença, pela qualidade da presença que você tem com o seu filho. Tá? Então, essa ideia do respeito, de que ele vai olhar para um grupo, vai receber um convite, e ele vai pensar assim, se eu for, o que eu vou estar causando nos meus pais? Se eu fizer isso, o que eu vou estar causando nos meus pais? Essa ideia que às vezes, né, te impossibilita de agir, de ter esse discernimento, é muito baseado nesse respeito, nessa figura de referência, de proteção, de cuidado, de segurança e de afeto que você deve ser para os seus filhos.
né? Os pais têm essa figura. É uma referência de afeto, de proteção, de segurança, tá? E é baseado nessa referência que a gente vai desenvolver o discernimento em o que é certo e o que é errado. Porque eu não vou estar de policial a vida inteira do lado dele. Né? Ele vai para uma festa, ele vai entrar numa rede social, ele vai se deparar com assuntos, mas se eu fizer isso, se eu topar esse tipo de coisa, se eu falar isso, se eu me envolver com esse assunto, o que eu vou estar causando meus pais? O que eles vão pensar a respeito de mim? Essa é a relação de respeito. Quando a imagem e a referência de pais inibem o comportamento do adolescente. Que bom, né? Eu queria agradecer, Simone, muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando essa mesa conosco. Eu que agradeço. Né? Você que está em casa, né? Nós teremos mais dois episódios também sobre temas semelhantes, né? E na próxima segunda, dia 14, e depois no dia 21, também ao vivo. Mas eu estou muito feliz mesmo da gente poder estar discutindo, ter esse compartilhamento de mesa e você aqui junto com a gente. Né? Então, até a próxima. Né? Eu quero agradecer. Já estou pensando numa outra proposta para te fazer, mas isso é depois. E lembrar, gente, que o relacionamento que eu quero construir com o meu adolescente começa lá na primeira infância. Então, vamos pensar sobre isso. Tá bom? Um abraço, até a próxima.